Boa tarde. É com muita alegria que, a partir aqui do IEA, da USP, estamos dando início a esse evento, a mais um evento organizado pelo Grupo de Estudo Impactos das Novas Morfologias do Trabalho sobre a Vida dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E hoje, com um evento intitulado Inovações Tecnológicas e Gerenciais no Mundo do Trabalho. Impactos sobre a vida e a saúde. Nós estamos com dois convidados e vamos já explicar qual vai ser a dinâmica, mas antes disso eu queria cumprimentar a todos e a todas e dizer que é uma grande alegria encontrar vocês. Talvez não seja no horário da tarde, porque vocês vão ver essa gravação que vai ficar disponível para outros horários, enfim, esse evento de hoje ficará sendo acessado por todos e por todas a hora que quiserem. Mas é uma alegria porque o nosso grupo, com esse título, Grupo de Estudo Impactos das Novas Morfologias do Trabalho, sobre a vida do trabalho, é um grupo novo, praticamente não tem um ano, ou até menos de um ano, e desde março estamos com essas interrupções de atividades presenciais. Esses eventos eram presenciais, muito concorridos, muito gostosos, muito bons. Tivemos que ajustar as condições da época, as restrições da época, e agora estamos, então, na forma de uma live. Essa live ela vai ter a seguinte dinâmica. Nós temos hoje a presença dos dois convidados, o professor Ricardo Feste, que eu vou apresentar em seguida, e do Jorge Pontes, e até o momento temos uma notícia bem recente e triste, que a nossa convidada Daniele Correia, do DIESAT, teve um problema doméstico, um acidente doméstico, agora à tarde, e está às voltas para cuidar, para se resolver esse problema, e que nós não vamos detalhar, mas ela me explicou e, naturalmente, nós vamos sentir a ausência dela. A ausência dela não deve enfraquecer o evento, mas devemos estar alinhados com o nosso propósito. Nós definimos aqui, e assim foi anunciado, que o evento objetivo é ampliar o conhecimento e a consciência a respeito de ganhos e perdas decorrentes da adoção de novas tecnologias, entre aspas, né, no mundo do trabalho, porém sob a perspectiva dos impactos gerados sobre a vida e saúde da classe trabalhadora, visando a inclusão dessas dimensões nas políticas públicas de desenvolvimento, nas agendas das organizações, das empresas e nas pautas dos movimentos sociais. Então, esse é o objetivo do nosso encontro de hoje, e nós vamos ter duas apresentações iniciais de mais ou menos uns 25 minutos, entre 25 e 30 minutos. Depois vou fazer alguns comentários, depois nós vamos tentar responder as perguntas ou questões que vocês podem nos enviar. O IA tem um sistema de coletar as perguntas que vocês querem enviar, através de e-mail. O endereço do e-mail é tudo junto assim, IEA responde, @USP. Às vezes, vou repetir, IEA responde, @USP.br. Na reunião anterior eu falei brincando, às vezes a gente não responde, às vezes o IA não responde. E não é porque não sabe, mas é porque realmente são questões difíceis, complexas, e nós podemos aumentar ou transformar a pergunta em outras perguntas. Esse é o espírito de um debate e da própria razão de ser do Instituto de Estudos Avançados da USP, que busca justamente o diálogo com a sociedade, diálogo com vocês, diálogo com a classe trabalhadora e seus representantes. Então, esse é o convite para que vocês mandem as perguntas. Sem mais delongas, então, eu queria, nesse momento, apresentar o professor Ricardo Feste, e fiz uma síntese, o currículo dele está disponível no Lattes, também para quem quiser conferir ou saber mais detalhes. Ele é professor do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. É autor do livro recentíssimo lançamento, Fábrica Sem Patrão, lançado em 2020, e da tese O Mundo do Trabalho e os Dilemas da Modernização, Percursos
cruzados da sociologia francesa e brasileira, analisados no período de 1950 a 1960, que foi defendida na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, sob a orientação do professor Ricardo Antunes, nosso colega, companheiro e amigo. Fez estágio de pesquisa na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris, entre 2015 e 2017, sob a supervisão do professor Michel Louvre, ou se você pronuncia assim. E nesse campo na UNB, coordena o projeto O Mundo do Trabalho na Era Digital. Se ficou faltando alguma coisa ou eu falei errado, o próprio Ricardo vai corrigir. O professor Ricardo Feste combinou comigo qual vai ser o foco, mas é melhor que ele mesmo diga. E ele tem a palavra agora e é com muita alegria que o cumprimentamos. Ele é nosso parceirão de longa data e trabalha, aliás, os dois que trabalham aqui vêm da área das ciências humanas, ciências sociais, sociologia, e eu faço um meio de campo como profissional de saúde de origem médica e depois sanitarista e especialista na área de saúde do trabalhador. Portanto, enriquece muito a qualidade dos debates trazermos convidados com este perfil e com essa história e com esse compromisso com a classe trabalhadora. Bem-vindo, Ricardo. Você está em casa, literalmente, e você tem o seu tempo para falar o que nós tanto queremos ouvir esta tarde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A palavra é sua. Obrigado, Ricardo. Imagina. Bom, então eu começo saudando todo mundo, né? Boa tarde para quem está nos acompanhando ao vivo e olá para quem estiver assistindo posteriormente, né? É bacana dessas lives é que elas ficam registradas e acabam virando uma espécie de memória. Nós vamos ter uma certa memória da pandemia, porque essa situação excepcional, sanitária, essa crise sanitária que de alguma forma, nos distanciou, mas também nos aproximou, porque a universidade vinha usando muito pouco esse recurso das plataformas, que são formas de plataformas digitais, né, ou seja, de videoconferência, que permite a gente poder ter esse diálogo mesmo estando em cidades diferentes, né? Uma mesa redonda com gente especialistas que está espalhado pelo país fica caro, porque a gente tem aí que pagar passagem, etc. Enfim, tudo isso para dizer, estou muito feliz de estar aqui. Queria primeiramente agradecer o convite feito pelo René, feito pelo seu grupo de pesquisa, por estar aqui nesse debate do Instituto de Altos Estudos, da USP. É um prazer poder estar dialogando aqui com o Jorge Pontes, que eu não conhecia, estou curioso também para ouvir a fala dele. E é sempre muito bom participar desse debate, porque é o debate da atualidade, né, as questões da tecnologia, em particular, no meu caso, que sou estudioso do mundo do trabalho, né, como que as tecnologias estão impactando na sociedade e no mundo do trabalho. Então, eu já começo complementando a apresentação que o René fez de mim. Eu fiz o meu mestrado, meu doutorado na Universidade de Campinas com a orientação do professor Ricardo Antunes. Defendi em 2018, vim para a UNB no ano passado, 2019. A minha tese foi sobre o que eu chamo de uma sociologia da sociologia do trabalho, ou alguém poderia dizer que é uma história da sociologia do trabalho brasileira e francesa dos anos 50 e 60. E quando eu termino a tese, o grupo de estudo do Ricardo Antunes inicia um debate sobre as consequências da indústria 4.0 ou da quarta revolução industrial sobre o trabalho. Isso é uma pesquisa coletiva junto com o Ministério Público do Trabalho de Campinas, que deu origem a um livro, né, que está sendo publicado, ou seja, está sendo lançado hoje. Hoje, faço até um convite para quem quiser, hoje, dia 14, né, para quem assistir depois, vai estar online, no site da Boitempo. O livro se chama Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0. Eu tenho um capítulo ali sobre essa questão. E na minha tese, apesar de ter sido uma tese teórica, ou uma tese de história da sociologia, eu entrei muito no debate das teorias produzidas por esses sociólogos, em particular
francesa se preocupou muito nos anos 50 e 60 com os impactos das transformações tecnológicas, em particular da automação industrial sobre a sociedade. Então, há assim, estudos importantíssimos que foram realizados nos anos 50, que vão embasar teses que alimentarão ali um debate durante 20 anos acerca da automação e automação industrial. Então, eu entro nesse debate das tecnologias de hoje, em particular, que eu vou mencionar na minha fala, das plataformas digitais, ou seja, o processo de uberização que nós estamos vivendo, tem a ver com o processo de revolução digital, né, que tem trazido uma nova forma de gestão do trabalho, de organização do trabalho, que o modelo, o primeiro que aparece, o que ganhou maior projeção foi a empresa Uber, né, os motoristas por aplicativos, e a gente tem visto nos últimos 2 anos a expansão dessa forma de organização do trabalho para muitas outras categorias, com um potencial de se generalizar para quase todas as categorias. Então, esse é um debate que não se resume a um grupo ou outro, ou, por exemplo, os entregadores de aplicativos ou os motoristas, que é o que nós mais conhecemos, mas é um debate sobre novas formas de regulação e organização do trabalho que tendem a se expandir para todas as formas de trabalho. Nós, professores, a categoria de professor pode ser uberizado ou plataformizado, se a gente quiser usar uma outra expressão, que talvez seja até mais precisa, né, no sentido de ser as plataformas digitais. Então, a minha fala está organizada em 4 etapas, né? Uma primeira em que eu vou fazer uma definição da importância da tecnologia para a sociedade capitalista. Então, portanto, por que nós temos constantes inovações tecnológicas. Depois eu entro no debate sobre automação, eu vou fazer uma definição da automação e uma contextualização da automação que estamos vivendo hoje, e, por final, no terceiro momento, a relação entre essas tecnologias, em particular, essa forma de automação, e o discurso neoliberal, e, por fim, as plataformas digitais e como ela se insere dentro de tudo isso e como vai configurando novas formas de relação de trabalho ou reproduzindo formas antigas da relação de trabalho. Isso é uma questão importante, porque quando a gente olha para a Europa, os autores europeus, eles falam em novas formas, né, nova precarização, enquanto que no Brasil, nos países periféricos, o que a gente tem é uma digitalização do trabalho que já era precário. É claro que tem elementos novos na gestão. Então, a primeira questão, então parto disso, tem uma autora inglesa chamada Ursula Hills, que eu gosto muito, que a gente utiliza muito nas nossas pesquisas. Ela tem um conjunto de textos que saiu pela editora da Unicamp, o Cybertariado, a formação do cybertariado, e ali ela faz uma definição, é um texto de 5 anos atrás, ela fala assim, o trabalho digital, ele borra as fronteiras tradicionais, né? Quais? Várias fronteiras tradicionais que nós conhecemos. A fronteira entre o trabalho produtivo e o trabalho improdutivo, entre o trabalho no local de trabalho e o trabalho no local doméstico, entre o tempo do trabalho e o tempo do lazer, o tipo de jornada de trabalho, entre o trabalho pago e não pago. Então, esse borramento, ou seja, essa intersecção, essa junção, cria inúmeras dificuldades, tanto para nós, pesquisadores, por exemplo, definir aonde é o fim do trabalho, né, do ponto de vista do trabalho formal, trabalho que você está trabalhando para alguma empresa, algum estabelecimento, alguma instituição, e onde começa a sua vida pessoal, doméstica, o lazer. Isso que antigamente a gente via quando nós saímos do trabalho, do espaço físico do trabalho e ir embora, hoje se torna muito mais difícil, né? Eu estou, por exemplo, falando dentro da minha casa. Estou trabalhando nesse momento. Então, nós temos esse borramento que se intensifica dependendo da geração, dependendo do gênero e dependendo da questão étnico-racial. Esses elementos também influem nas formas de intensificação ou nas formas de manifestação dos trabalhos. Uma dificuldade também é medir o trabalho pago e não pago, né? Esse é um debate que
que vem sendo feito por vários cientistas sociais. Por exemplo, uma empresa como o Facebook ou o Google, ou mesmo a própria Uber, eu posso depois tocar nisso. O grande elemento dessas empresas, o que dá valor a essas empresas, não é necessariamente a atividade que ela aparece para fora. Então, por exemplo, a Uber, que é o transporte individual de pessoas, ou o Facebook, a rede social, mas sim os dados que ela coleta das pessoas que utilizam as suas plataformas. Então, esses dados são valiosíssimos. E esses dados são organizados e são geridos pelo algoritmo. Então, o algoritmo é a nova forma de automação do mundo moderno, da automação do mundo digital, que eu tenho utilizado a expressão de automação algorítmica. Quem assistiu o documentário que está na plataforma digital Netflix, streaming, né? Dilemas da rede social, ele entra muito nessa discussão. Então, voltando, borra as fronteiras do que é trabalho pago ou não pago, porque se eu estou ao clicar numa imagem, ao fazer comentários sobre algo, eu estou produzindo dados, e esses dados produzem renda para essa empresa, ou produz lucro para essa empresa, onde é trabalho ou não é trabalho? Então, essa é uma questão que nos coloca um desafio de pensar, inclusive, o que tipo de sociedade capitalista, né, ou que transformação estão acontecendo na sociedade capitalista. Bom, essa enorme introdução que eu fiz, indo para o final, né, e voltando agora para uma definição mais macro-histórica, uma definição mais conceitual, é importante, e aí eu parto dessa perspectiva, meus autores, o que eu utilizo, o que eu tenho como referência, são autores do campo da sociologia do trabalho crítico, e em particular do campo marxista. Quando a gente vai pensar as tecnologias, a gente tem que pensar a função dessas tecnologias. É óbvio que toda a revolução tecnológica ou as inovações tecnológicas, elas trazem algum tipo de conforto ou de melhoras nas condições de vida das pessoas. Mas na sociedade capitalista, que não está preocupada na produção de valores de uso, mas sim na mercadoria, ou seja, na venda desses produtos, esse é o fundamental. As inovações tecnológicas do maquinário, elas têm duas funções muito importantes na sociedade capitalista. Um é aumentar a quantidade de lucro, ou o que o Marx chamou, e que os autores marxistas chamam de mais-valia, ou mais valor relativo. Então, quando você introduz um maquinário novo numa fábrica, você aumenta a produtividade dessa fábrica, e ao aumentar a produtividade dessa fábrica, você produz o mais-valor, ou, em última instância, o lucro. Então, nós temos na sociedade capitalista uma concorrência, uma competição desenfreada entre as empresas por inovações tecnológicas. O outro elemento importante é o disciplinador. Ou seja, o maquinário ele não serve apenas para aumentar a produtividade do trabalho, portanto, também baratear o valor da mercadoria e baratear os custos com o salário, mas também ele cumpre um papel de disciplinamento daqueles que estão exercendo o trabalho. Por isso que o maquinário está sempre relacionado, quando se pensa o maquinário, se pensa a tecnologia vinculada ao trabalho, à economia, a questão principal que vem não é o bem-estar da população ou a melhor forma de gestão, de melhor conforto para os trabalhadores. Óbvio que esse debate foi inserido ao longo do século XX, mesmo porque se verificou que a produtividade cai quando você tem péssimas condições de trabalho, um ambiente ruim de trabalho, mas o elemento central é o elemento da gestão do trabalho. Então, a primeira questão que se pensa é a gestão, ou que nós podemos chamar de disciplinamento. Então, nós fomos tendo, ao longo desses últimos 3 séculos da sociedade capitalista, uma fábrica ou uma forma de gestão do trabalho onde aqueles que exercem o trabalho têm menos controle sobre o processo, e o maquinário tem mais controle sobre as pessoas que exercem o trabalho. Então, eu volto ao exemplo da Uber, o motorista de Uber não tem controle algum sobre o seu trabalho. E o algoritmo tem controle total sobre a gestão do seu trabalho. E um controle, e aí eu coloco um elemento novo, que tem nessas plataformas digitais, um controle que
um taylorista nunca imaginou que seria possível, né? Um controle que é possível medir exatamente tudo que um motorista de aplicativo está fazendo. O tempo que ele está conectado, o tempo que ele está dirigindo o carro, qual é o percurso, né? Quanto ele recebeu, tudo. Esse cria até um debate jurídico para pensar a questão da subordinação ou não. Para saber quanto que o motorista está ganhando ou deveria ganhar no seu serviço, basta acessar esses dados. Dados, obviamente, que são mantidos em sigilo. O algoritmo é um sigilo dessas empresas e nunca é socializado. Por isso que não se trata de uma economia de compartilhamento. Porque se fosse economia de compartilhamento, se pensaria o bem-estar social da população e, em particular, o bem-estar do trabalhador. Não se trata disso. A gente sabe quais são as condições de trabalho dos entregadores de aplicativos que ganharam relevância, ganharam destaque nesse momento da pandemia, porque eles tiveram que assistir aquelas pessoas que ficaram em isolamento em suas casas. Pensar que uma tecnologia obriga alguém a trabalhar 12 horas, 16 horas por dia, há algum problema aí. Então, começando então, esses dois elementos eles são importantes, porque aí isso me permite fazer uma definição mais geral, que a história da sociedade capitalista ou da sociedade industrial está permeada de transformações permanentes no maquinário, ou seja, de inovações tecnológicas, e essas inovações são fundamentais para aumentar o lucro, para aumentar a concorrência, porque uma empresa que chega à frente com um maquinário novo, diminuindo sua produtividade, aumentando sua produtividade, diminuindo seus custos, ela consegue ter maior lucro. Isso tem a ver com a dinâmica da concorrência da sociedade capitalista. Tem um autor que eu gosto muito, que eu tenho utilizado, a gente tem debatido no nosso grupo aqui na UNB, que é o Ernest Mandel. É um livro que ele escreveu, chama Capitalismo Tardio, e ele vai tentar compreender por que no pós-guerra, nos anos de 45 até 73, que é conhecido, isso na Europa e nos Estados Unidos, mas em particular na Europa, é conhecido como os 30 anos gloriosos. Por que o capitalismo consegue ter uma sobrevida que ele, enquanto marxista, achava, ou a tradição marxista achava que haveria mais crises, guerras, revoluções. E não acontece isso. O que a gente tem é uma intensificação das inovações tecnológicas, um crescimento absurdo da economia, que vai até 73, quando tem uma crise importante. Então, ele escreve esse livro e define o capitalismo tardio, que, na verdade, ele usa esse termo, mas é o último estágio do capitalismo, que seria de cá para até o nosso. Ele tem uma característica que é a utilização permanente da inovação tecnológica, ou seja, a importância do investimento em tecnologia. O David Harvey tem um outro livro, que eu posso lembrar depois o nome, em que ele vai problematizar essa questão, como que a tecnologia, ela inclusive ganha autonomia, né? As inovações tecnológicas se tornam um segmento da indústria, se torna uma parte, um ramo da indústria, onde ela produz inovações e exporta e vende essas inovações, né? Só pensar o que é o Vale do Silício, que a gente consegue compreender o papel que vai ter desse novo ramo, enquanto valorização do capitalismo, do capital, a partir dos anos 80. Então, esse é um elemento importante. Mas o que é interessante no livro do Mandel é que ele fala assim, olha, a história do capitalismo é permeada por crescimento e inovações tecnológicas, permite um boom da economia, depois ela cessa e entra em crise. Isso ele chama de ondas largas, isso acontece a cada 50 anos. Então, ele estava analisando lá o crescimento da Europa, falou assim, nós estamos no meio de uma onda larga e no meio de profundas inovações tecnológicas e de maquinário. O que é que acontece no pós-guerra? Implementação da automação industrial. Por isso, eu me referi à pesquisa que eu fiz com os autores franceses que vão estudar na sociologia do trabalho. A sociologia do trabalho é criada aí, nesse momento, aí que surge a sociologia do trabalho, como a gente conhece hoje, e nos estudos dos impactos da inovação tecnológica, da automação industrial sobre o trabalho. Então, esse é um momento muito importante. Depois, o que acontece é que o Mandel acerta até aí, mas a projeção dele, se ele estiver certo, nós entraríamos num novo ciclo de inovação tecnológica a partir dos anos 80 para 90. Então, nós entraríamos em mais 50 anos, se tivesse certo a sua tese.
nós teríamos mais aprofundamento da automação no setor industrial. O que a gente vê é o contrário. A partir dos anos 80 para os anos 90, vários estudos mostram isso, há uma desaceleração da implementação da automação no setor industrial, em particular a vanguarda do setor industrial, que é o setor automobilístico. Há uma desaceleração. Bom, mas por que aconteceu isso? Se o capitalismo funciona a partir da concorrência e as empresas estão correndo para impor novas inovações, o que acontece? Bom, alguns elementos são importantes. A crise dos anos 70, que mostrou um esgotamento do modelo então vigente, que era o Fordismo. E a gente entra num novo tipo de modelo, que eu gosto muito da expressão do David Harvey, que é a acumulação flexível, que adota elementos do toyotismo, produzido no Japão, mas que tem um elemento fundamental que é importante ter claro isso, que é o just in time, ou seja, a produção sob certa demanda. É um tipo de produção, então você não produz de forma incessante e massiva, mas você produz a partir de determinada demanda. Isso exige uma certa comunicação que o mundo já está tendo capacidade de implementar com as revoluções, ou seja, as tecnologias de informação e comunicação que estava surgindo com a informática e tudo mais. Então, esse é um elemento importante. Há uma mudança do padrão de produção industrial que passa a ser da acumulação flexível. Esse é um elemento. Segundo elemento é que o capitalismo, ou o capital industrial, deixa de investir em inovações tecnológicas, ou seja, um novo maquinário. Por quê? Porque a partir dos anos 90 nós temos um fato político que tem repercussões na economia, que é o fim da União Soviética, a reestruturação do capitalismo na China, o fim do leste europeu, que abriu 1/3 do território do mundo para a economia de mercado. Então, esses lugares, a mão de obra ou a força de trabalho era extremamente mais barata. Então, a competição não se dava mais com inovações tecnológicas, vai passar a se dar por busca de mercados de mão de obra mais barato. Então, aí nós temos um processo de desindustrialização dos países centrais, Estados Unidos, Europa, que repercute hoje no debate das eleições dos Estados Unidos. Então, esse é um processo. Então, não se investe aí. Terceiro elemento importante, hiperfinanciarização da economia. Nós passamos a ter um tipo de capitalismo onde o setor financeiro se torna muito importante e predominante. Então, é melhor investir esse lucro obtido no setor industrial, na economia financeira, do que reinvestir em novo maquinário, melhor produtividade do trabalho, etc. Por exemplo, qual a consequência de desacelerar o aumento da produtividade? Porque nos anos 50, a sociologia olhava para aquele momento, quem estava analisando, falava assim, nossa, o que aconteceu nos últimos 100 anos, de 1850 para 1950? A jornada de trabalho caiu de 16 horas para 8. Então, continuando esse processo de automação, nós vamos cair o quê? Para 4 horas por dia? Essa é um pouco a lógica que alguns autores vão falar assim, nós vamos superar a sociedade industrial, nós vamos para a sociedade pós-industrial. A gente vive ao contrário, nós vivemos uma sociedade hiperindustrializada, não estamos numa sociedade pós-industrial. Então, isso também foi um equívoco, você errou. Mas a gente vive uma sociedade que a jornada de trabalho é cada vez maior. Então, a tecnologia não trouxe a diminuição da jornada de trabalho, ela aumentou a jornada de trabalho. Mas isso não tem a ver com a tecnologia. Isso é importante destacar, isso tem a ver com opções que a sociedade fez, em particular a sociedade capitalista. Bom, então, aonde vai, portanto, e aí eu quero destacar isso e vou para as plataformas digitais, aonde vai o investimento, esse capital sobrante, que antes ia para novos maquinários, ele vai para as telecomunicações. Óbvio, aí a explosão da internet, aí a explosão das tecnologias digitais, aí a revolução digital. Então, nós chegamos no início do século XXI, nos anos 10 do século XXI, onde as inovações, as competições que produziram essas plataformas e já se monopolizaram. Hoje nós temos 3 grandes monopólios de plataformas digitais no mundo, que é a Amazon, que é o Facebook e a Google. São monopólios, elas não são só essas 3 plataformas. Lembrando que o Facebook é dono do Instagram, é dono de uma série de, acho que o WhatsApp, o Google tem o Gmail, é o YouTube, é o Android, que é um sistema operacional de celular, ou seja, nós temos uma coisa que é muito maior do que aquilo que a gente só vê aparentemente. Então, quando a gente chega nos anos 2010 do século XXI, nós temos uma
o processo de revolução digital em curso. Mas aí tem uma questão que é importante, que eu quero destacar. Antes de começar a pandemia, havia todo um debate que nós estávamos entrando na quarta revolução industrial, a indústria 4.0, que a gente ia ver a cidade inteligente, fábricas inteligentes, drones que vão entregar alimento para nós, carros sem motorista. Esse é o mundo, né, hipermoderno que se projetava a partir de alguns setores empresariais, mídia, alguns países que têm interesse nisso. O que a gente olha hoje é que a tendência dessas tecnologias anunciadas que não existem ainda ou não estão em prática ainda é que se retarde. Mas tem alguns elementos que são importantes. O surgimento da internet 5G, né, realmente vai dar um salto de qualidade nas trocas de dados entre as empresas, entre as pessoas, e isso vai ter consequências não só no mundo do trabalho, mas em toda a sociedade. Mas o que é importante destacar é que essa fase da automação que nós estamos vivendo, automação algorítmica, ou da revolução digital, e essas tecnologias elas estão vinculadas a esse grande período que começa nos anos 80 para cá, que é o neoliberalismo. Então, a gente veja que o quanto é interessante que o discurso vinculado a essas tecnologias é um discurso da austeridade, é o discurso da flexibilização do trabalho, é o discurso da diminuição dos custos. Você vê todo o debate vinculado à cidade inteligente, não há uma discussão, a discussão predominante, não há uma discussão sobre como nós vamos causar maior bem-estar para a população. Não, é como vamos diminuir os custos, como vamos capitalizar cada vez mais recursos que existem na cidade, né, para produzir cada vez mais lucros, e espaços que eram comuns se passam a ser espaços capitalizados ou mercantilizados. Então, as plataformas digitais, elas aceleraram esse processo que já estava em curso. No mundo do trabalho, ela acelera um outro processo que estava em curso desde os anos 70, que é a exteriorização do trabalho e a flexibilização do trabalho. Então, vou falar só sobre esses dois elementos, e assim eu vou encerrando minha fala, que já estou em 24 minutos. A exteriorização do trabalho começa naquilo que eu falei com o esgotamento do modelo fordista, né, e o início da acumulação flexível. Então, a gente passa a ter, né, combinado com esse processo político que eu disse, de uma parte do mundo deixou de ser não capitalista e passou a ser capitalista, você tem uma nova divisão internacional ocorrida no mundo, a formação de cadeias de produção e a formação de uma fragmentação da produção ao longo do mundo. E como parte dos cortes dos custos dessas empresas, passou-se a se terceirizar. O primeiro processo de exteriorização, ou seja, de produzir o máximo possível fora da empresa ou da empresa matriz, começa nos anos 80, com a terceirização, mas nesse momento a terceirização era a relação entre duas empresas. Você tem a empresa matriz e várias outras terceirizadas que vão prestar serviço para a empresa matriz. É aqui nessa empresa terceirizada, alimentação, segurança, limpeza, manutenção, você tem contratos de trabalhos, muitos contratos de trabalhos, por exemplo, regidos por leis trabalhistas. O que nós estamos vendo é um processo de aprofundamento da exteriorização. Então, você tem uma empresa que diz que não é uma empresa, que diz que é um aplicativo, que diz que não faz contrato de trabalho, e de fato não faz um termo de associação entre clientes e trabalhador que quer fornecer algum serviço, mas a exteriorização é total, é a exteriorização de um serviço, de uma empresa para um indivíduo. Isso acontece nesses aplicativos de entrega de comida ou de passageiro, acontece num outro tipo de trabalho, que é chamado microtrabalho, que é a Amazon Mechanical Turk, por exemplo, é uma expressão disso, que também alguns autores chamam de trabalho de clique, que são aquelas pessoas que estão por trás da tecnologia. Porque a automação, por mais que ela tenha avançado, por mais que a revolução digital esteja avançando, a inteligência artificial não dá conta de tudo. Ela é uma mentira. O termo inteligência artificial já é um contrassenso, porque ela não tem uma inteligência capaz de pensar sozinha e avaliar coisas que são qualitativas. Por exemplo, o Facebook, você tem por trás uma série de pessoas que estão avaliando as fotos. Como é que se diferencia uma foto de uma criança na praia e uma pornografia infantil? O algoritmo não sabe diferenciar. Quem faz isso são pessoas, são indivíduos que estão trabalhando e recebendo por clique, formas de trabalho por demanda
e trabalhando por peça, ou seja, por clique, como era no século XIX. Distribuída pelo mundo, e elas ficam ali num trabalho intermitente. Elas estão a qualquer momento disponível para essa empresa para fazer o trabalho. Então, esse tipo de gestão do trabalho, que é feita por algoritmo, mas ela é impulsionada por essas plataformas. E, por fim, a flexibilização, que eu acabei de dar um exemplo, né, que o trabalho intermitente. Então, veja que essas empresas, elas pressionam as legislações que foram estabelecidas de lutas dos trabalhadores no século XX, ou seja, a legislação trabalhista, pressiona para explodir essa legislação e o Estado que foi constituído antes. E aí eu vou terminando. 2 exemplos. Se a gente pega uma empresa como Airbnb, ela entra nas cidades e ela precisa, para funcionar, desrespeitar completamente a legislação hoteleira da cidade. Então, ela atua por fora da legislação vigente, assim como as empresas de aplicativo que a gente conhece de entrega de mercadorias. Então, ela precisa atuar por fora. E mais, ela pressiona para que a legislação se modifique. A legislação trabalhista, para ter o trabalho intermitente, o mais flexível possível, e também a questão fiscal. Como ela não considera, e eu finalizo com isso, não considera que seus trabalhadores são empregados delas, então ela não paga os impostos necessários trabalhistas. Se ela não paga os impostos, por exemplo, da contribuição previdenciária, acidente de trabalho, e todos os impostos que têm a ver com isso, o Estado, né, vai ter que assistir a essas pessoas em algum momento. O SUS vai ter que assistir que se eles recebem tem um acidente de trabalho. Isso explode qualquer Estado e explode qualquer questão fiscal do Estado. Ou seja, por isso que são tecnologias que elas estão associadas ao discurso neoliberal, na prática neoliberal, não só o discurso. Tá? Eu vou encerrando por aqui, agradeço, e aí fico disponível depois para o debate. Valeu. Obrigado, Ricardo. Tem um gostinho, quero mais. Eu queria que você seguisse, mas nós estamos dentro desse esquema combinado, mas é uma delícia ouvir o que você está trazendo aqui, compartilhando conosco. Espero que haja também provocações. Os ouvintes, os participantes, quem está assistindo agora, pode enviar perguntas, provocações, questões para o endereço do IEA Responde, tudo junto, iearesponde@usp.br. E nós vamos tentar depois continuar esse diálogo, e é uma delícia ouvir você, a lucidez, a clareza com que você estruturou isso, que está em meio intuído por nós, mas às vezes meio borrado por falta de referenciais conceituais, por falta da visão também histórica e conceitual. Muito obrigado, Ricardo, por enquanto. Eu vou passar a palavra, então, ao nosso convidado, Jorge, né? O Jorge Pontes tem um currículo grande, mas ele mandou só um curtinho abreviado. É professor universitário, mestre e especialista em políticas públicas, né? Doutorando em epidemiologia na Faculdade de Saúde Pública da USP, e tem um vínculo como servidor da Fundacentro, aqui em São Paulo. Jorge, você é muito bem-vindo, estou muito feliz que você pôde participar desse evento, está podendo participar desse evento, e você tem o tempo que precisar. Agora são 20 para 5, 5 e pouco, você tem o tempo que precisar, mais ou menos no tempo que também foi usado pelo Ricardo. Bem-vindo, obrigado, e o tempo é seu, e também vamos ficar aqui nos deliciando, ouvindo o que você tem a compartilhar conosco. Muito obrigado pela sua presença. Jorge, tem a palavra, pode abrir seu microfone aí, por favor. Bom, boa tarde, boa noite, aí, dependendo do horário em que as pessoas estejam assistindo, né? Primeiramente, eu quero agradecer o convite do Dr. René Mendes, né, para poder estar participando aqui com vocês. Agradecer também o nosso convidado aqui que está comigo, que é o Ricardo, né, Ricardo Feste, né, que fez uma linda explanação, gostei bastante, né, compartilho muito do que ele colocou, né. A minha explanação ela vai no sentido de entender como essas transformações que a tecnologia faz, né, influencia, né, no perfil que eu chamo de morbidade. O perfil de morbidade que a gente fala são o conjunto de doenças e agravos da saúde que podem ocorrer numa determinada população, e no nosso caso aqui,
nos trabalhadores, né? Então, veja o seguinte, quando a gente pensa em tecnologia, e aí eu dividi a minha fala em algumas partes, a gente tem que primeiro tentar chegar a um conceito de tecnologia. O Ricardo ele colocou muito bem, né, esse histórico, né, da sociologia do trabalho, que mostra aí a tecnologia alinhada ao sistema capitalista. E isso daí é algo que a gente não pode negar, né? Sempre houve esse alinhamento entre o desenvolvimento tecnológico e a questão do capitalismo. Mas o que eu queria colocar eu digo, sempre houve depois da Revolução Industrial. Bem, o que eu queria colocar é o seguinte, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que definir mais ou menos o que seria essa tecnologia ou tecnologias que nós estamos falando. Eu costumo publicar muito dentro da nanotecnologia, né, conversando sobre nanotecnologia. Nanotecnologia é algo muito recente em termos de trabalhos que vão sendo desenvolvidos com ela e que, durante a pandemia, também teve um grande destaque, né, no desenvolvimento de vacinas, de materiais que são utilizados para a esterilização de ambientes, né, utilizado também em materiais para evitar a contaminação através do vírus, né, usado em tecidos, etc. Então, a nanotecnologia ela ainda continua sendo muito pesquisada e muito utilizada no desenvolvimento de materiais, mas ela é só uma das tecnologias. Quando a gente pensa em tecnologia, e aí eu me reporto ao Gilbert Simondon, Carl Mitchell, José Ortega y Gasset, Heidegger, Mário Bang, que são pessoas que se debruçaram sobre a questão da tecnologia, nós podemos pensar a tecnologia como um artefato, ou seja, como algo que não é natural, que foi desenvolvido pelo homem e que é utilizado, né, pelo homem para atender alguma demanda ou algo que ele deseja, né, fazer. Por exemplo, nós temos aí as ferramentas, e nessas ferramentas, agora a gente falando de indústria 4.0, etc., que no final eu falaria um pouco mais sobre isso, mas pensando nesse sentido, você pode pensar no exoesqueleto, que é aquele esqueleto que é vestido pelo homem, para lhe aumentar a força, e ele pode se manter em determinadas posições, né, no momento em que ele está trabalhando numa fábrica, ou mesmo em outro local, mas ele consegue fazer, ele tem uma força, sua força ampliada, através do uso desse exoesqueleto. É uma ferramenta como se fosse uma chave de fenda, ou como se fosse ali uma, sei lá, algum outro tipo de ferramenta que nós utilizamos. Isso aí é um artefato tecnológico, tá? Uma ferramenta. Ou nós podemos pensar como uma máquina, né? A ideia mais antiga de robô, né? Aquele robô que é metálico, que fala, que se movimenta, etc. É uma forma de você pensar na questão da tecnologia como máquina. Mas a tecnologia ela tem uma outra coisa, um outro aspecto que a gente também deve pensar. A tecnologia enquanto processo ou produto imaterial. E aí o Ricardo ele apontou coisas importantíssimas como a inteligência artificial, né? Por mais que ela não esteja em todo o seu desenvolvimento pleno, que ela não atinja aquilo que a gente pode dizer assim, é ficcional, né? De achar que ela vai fazer tudo, resolver todos os problemas, mas a inteligência artificial é uma tecnologia imaterial, ou seja, é um processo, um produto imaterial. Tá? Então, nós temos aí a questão da tecnologia, ela enquanto um artefato, uma ferramenta, uma máquina, ou a tecnologia enquanto processo, produto imaterial, que se reflete na inteligência artificial, ou mesmo nos apps das plataformas, né, aqueles apps que são utilizados por Uber ou por outras plataformas aí. Isso é o que a gente entende aí como tecnologia, é isso que eu vou colocar aqui para vocês enquanto tecnologia. Tá? Entretanto, quando a gente pensa em tecnologia, e aí eu vou me reportar também a alguns outros pensadores, e um que não se pode dispensar quando se fala em tecnologia, que é o Karl Marx. Não se pode dispensá-lo enquanto você estuda os impactos da tecnologia na sociedade. Assim como outros que eu vou aqui citar, como Nathan Rosenberg, ou mesmo o Eric Drexler, que é bem conhecido em termos de divulgação da nanotecnologia.
Bom, mas começando, né, em termos de entender o que seria essa tecnologia e como essa tecnologia impacta, por exemplo, na sociedade, nós temos o Karl Marx. O Karl Marx, no Capital, o primeiro livro do Capital, volume 1, né, ele diz o seguinte, ele diz assim, ó, a tecnologia revela o mundo de agir do homem com respeito à natureza, ou seja, como o homem age com respeito à natureza. O processo de produção pelo qual ele mantém a sua vida. Isso é o quem está falando é Karl Marx, isso século XIX, né? O homem como manter a sua vida. E dessa forma também desnuda o mecanismo de formação de suas relações sociais e das concepções intelectuais dela decorrentes. Nós falamos muito aqui do alinhamento do pensamento neoliberal com o uso da tecnologia, da questão do capitalismo com o uso da tecnologia. E isso o Karl Marx, em termos, já previa. O uso da tecnologia mostra ou demonstra ou deixa claro a forma com que o homem ele está pensando, a forma com que ele está planejando sua vida, né? Então, é algo que a gente deve sempre considerar quando nos tratarmos de tecnologia, e isso o nosso colega aqui, o Ricardo, ele colocou muito bem em termos de tecnologia. Logo, temos aí o Karl Marx com isso. Bom, mas o Nathan Rosenberg, ele coloca o seguinte, o foco do Karl Marx não foi o indivíduo em si, mas o coletivo. Tá? Foi os ambientes institucionais e econômicos. Isso é importante para a gente entender como é que esse processo de saúde-doença vai ocorrer com os trabalhadores, com essa população de trabalhadores, a partir da tecnologia. Então, o Karl Marx, ele pensou, diz o Nathan Rosenberg, na questão dos ambientes institucionais, na questão econômica em si, quando ele falou isso sobre tecnologia. E aí vem algo que eu li lá do Nathan Rosenberg, guardei bastante, que é também a questão do conceito de produção de bens, né? Quando a gente pensa em produção de bens, a gente pensa na produção de um bem material, né? E esse bem material, ele é trocado e passa por um processo na qual ele vai produzindo capital. Mas, no momento atual, isso quem coloca é o Eric Drexler, essa produção, né, ela tem um outro sentido. E uma coisa que o Ricardo colocou, que me chamou bastante atenção, é a questão da empresa que se vale dos dados coletados dos seus usuários para produzir, ou seja, para gerar o seu capital. Né? Então, veja lá, o Drexler, ele coloca bem claro, hoje, a produção não se restringe a uma produção de um bem material que vai circular na sociedade, mas a produção também de dados. E essa produção de dados, ela é um tipo de produção que facilita muito em relação a custos. E aí isso pode se aplicar, por exemplo, à indústria 4.0 ou qualquer outro. Por quê? Você tem uma indústria modular, onde eu posso comprar, por exemplo, um carro pela internet, né? E aí esse carro ele é um carro alemão, mas ele não precisa ser produzido na Alemanha, ele pode ser produzido aqui próximo, num módulo, né, personalizado e entregue para mim, livrando aí alguns custos, como, por exemplo, os custos de logística, de transporte, material, etc. Então, esse tipo de situação, esse novo tipo de produção de bens, gera também um novo tipo de capitalismo, né, que vai aí ter uma mais-valia, né, um valor agregado muito maior, porque ele não vai estar dentro daqueles custos comuns que nós acreditamos na produção de bens. E também, né, quando a gente fala em termos de indústria 4.0, despedimento de pessoas, né, e etc., a gente pensa o seguinte, mas aí você vai ter menos trabalhadores, a renda da população em geral vai cair, e como é que vai se manter isso? Hoje em dia, o capitalismo, esse capitalismo, ele se direciona a nichos. E a produção que é pensada exatamente como esse tipo de tecnologias é pensada para um determinado nicho. Então, ele tem que manter aquele nicho de consumidores, né? Então, ele tem um produto personalizado. Como existe um alinhamento entre a tecnologia e o capital,
logicamente, esse nicho vai ser mantido a todo custo. Vou dar um exemplo aqui, muito simples. Antigamente, podíamos dizer que muitas pessoas poderiam viajar de avião. Hoje já não é uma coisa tão simples, né? Hoje tem um nicho que pode viajar de avião. E quando se começou a ampliar essas pessoas que conseguiam viajar de avião, deveria ser uma coisa boa. Afinal de contas, temos mais clientes, mais gente viajando, mais dinheiro entrando. Mas não é assim que a coisa funciona. O que funciona é, nós precisamos do nicho preservado, porque não é somente uma questão de consumo, mas também uma questão de status. É assim que se mantém esse capitalismo, do modo geral. Então, pensando a tecnologia, a gente tem que pensar a tecnologia a partir desses pressupostos, né? Existe uma nova forma de produção, essa produção inclui a produção de dados, né? E essa produção de dados ela é muito mais lucrativa do que uma produção de bens, né? E que a tecnologia ela se manifesta tanto em artefatos, como ferramentas e maquinário, como também em processos e produção imaterial, que seriam aí as inteligências artificiais e os apps, né? Bom, mas quando essa tecnologia ela entra na sociedade, isso a gente já viu com o que eu coloquei aqui de Marx e dos outros pensadores, ela ocasiona mudanças nessa sociedade. Mas existem uma mudança que é a que eu vou me focar, porque as outras mudanças ficaram claras, a questão do status de cada cidadão, etc., já ficou até, de certa maneira, subentendido pela fala do Ricardo, mas a mudança, por exemplo, na questão da morbidade, ou seja, do conjunto de doenças e agravos à saúde que uma população tem, e muito mais amplo, a questão epidemiológica, que inclui também a mortalidade, ela também sofre grandes mudanças com a introdução de novas tecnologias. Exemplos não faltam. Bom, no século, logo no início, nas primeiras revoluções industriais, né, com a inserção do tear mecânico, né, nós temos aqui, eu tenho um relato do James Kay, que ele coloca o seguinte, ele diz, olha, quando começaram a introduzir, entraram também crianças e mulheres para trabalhar, e o perfil de adoecimento dessas pessoas começou a ser outro. Ou seja, não era mais, eles não adoeciam simplesmente de algum tipo de um resfriado ou assim, ou coisas desse tipo. Não, tinha tuberculose, tinha outros tipos de adoecimento nessa população. Doenças que talvez não atingiam mais as crianças, passaram a atingir as crianças, as mulheres, né? Então, esse perfil mudou, isso era em 1832. Né? Em 1835, um outro estudioso também da época fez um relato dizendo, olha, mas existe um fator que é positivo, né? Com a exceção dos teares mecânicos, o homem passou a fazer menos esforço físico para poder produzir as suas roupas. Veja, isso daqui é algo que ele aponta como positivo, né? Então nós tínhamos ali pessoas apostando no lado positivo da inserção da tecnologia, mas de forma nenhuma eles negavam que existia ali uma mudança. Mas uma coisa importante que aconteceu foi em 1860, aproximadamente, 1870, com os mineradores ingleses. Né? Bom, o Alfred Nobel ele inventou lá a dinamite. Né? Antes, os mineradores ingleses da região da Cornualha, né, eles utilizavam picaretas, né, para poder quebrar as pedras, etc. Com isso, o padrão de adoecimento desses mineradores era geralmente algo ligado, por exemplo, a lesões por esforço repetitivo, né? E também a expectativa de vida deles era bem maior do que a que eu vou apresentar aqui para vocês. Veja, com a inserção do uso da dinamite e da perfuratriz, passou-se a ter, então, ali um novo perfil. Por quê? A perfuratriz fazia com que um pó mais fino chegasse a esses trabalhadores, eles respiravam esse pó, que ocasionava silicose e, posteriormente, tuberculose. Né? E a morte por tuberculose começou a ser algo muito comum entre esses trabalhadores. Como a Inglaterra tinha um domínio sobre a África do Sul, esses trabalhadores eles migravam muito entre as minas da Inglaterra e da África do Sul, esse tipo de adoecimento também passou a ser comum na África do Sul. Mas, logicamente, com a questão do eurocentrismo, foi dado o nome a esse adoecimento, essa tuberculose da qual os mineiros eram acometidos, né, foi dado o nome de African Disease,
ou seja, doença da África, quando na realidade era silicose, era uma doença que estava sendo acometida dentro das minas, na produção, com o uso das perfuratrizes, com o uso da dinamite, né, que criavam um pó muito mais fino, de tal maneira que eles respiravam e adoeciam com isso. A expectativa de vida de um mineiro na Inglaterra em 1902, né, nessas minas da Cornualha, era de 8 anos a partir do momento que ele começasse a trabalhar com isso. E na África era de 4 anos. Chegaram a morrer um grande número de mineiros, né, com tuberculose, acometidos por tuberculose. Em apenas 2 anos, mais de 1.100 mineiros aproximadamente morreram de tuberculose aí. Veja, nesse exemplo que eu dou para vocês, esses 2 exemplos mostram que a inserção de uma nova tecnologia, ela causa, logicamente, um novo padrão, né, um novo perfil epidemiológico para determinada população, no caso dos mineiros, que antes tinham problemas de lesões de esforço repetitivo, passaram a ter aí problemas com respeito à tuberculose. Assim mesmo, nós devemos pensar quando começamos a trabalhar com as tecnologias que hoje nós discutimos sobre quarta revolução industrial, indústria 4.0, manufatura avançada. Não vou entrar em detalhes aqui sobre essas produções, até porque, se nós formos detalhar cada um deles, vai aí um pouco de tempo. Mas eu quero dar o exemplo de 3 potenciais riscos das novas tecnologias hoje. Tá? Quando a gente pensa em indústria 4.0, não podemos pensar somente na questão da produção do bem, né, dentro de uma fábrica ou na mecanização daquela fábrica. É um pouco mais ampliado. Ela, na verdade, ela atinge todo o processo da economia. É o que a gente chama de economia digitalizada. A indústria 4.0 ela precisa do pré-venda e do pós-venda. É do clique que você dá no computador ao momento que você recebe aquilo na sua casa que está envolvido esse processo de indústria 4.0. As indústrias, de forma modular, que são criadas em determinados locais, o uso de impressoras 3D para facilitar a produção, a mudança de característica da empresa, por exemplo, uma empresa que produz carro, de repente ela passa a produzir outro tipo de produto em pouco tempo. E dentro dessas empresas, dentro desses modos, dentro dessas plantas, existem, logicamente, seres humanos que estão trabalhando lá. Em número menor, em número reduzido, aqueles que já trabalhavam, mas ainda continuam trabalhando. E é justamente pensando na proteção dessas pessoas que nós devemos pensar nesse perfil epidemiológico, nesse perfil de adoecimento delas. E hoje a OMS, a OPAS, coloca, né, que os transtornos mentais, eles são, né, a grande preocupação no mundo. A depressão, inclusive, é um dos fatores mais desabilitantes, né, das pessoas no mundo, agora no ano de 2020, colocado pela OPAS isso, né? Então, esse é um das mudanças que nós devemos pensar. A questão da demanda, controle, que o colega Ricardo colocou também, né? Ou seja, o trabalhador ter controle sobre o seu trabalho, o horário dele, quanto ele pode trabalhar. Isso, às vezes, foge do controle do trabalhador. Por quê? Porque ele está comandado por um algoritmo, né, que controla a sua produção, e ele tem que atender aquilo. Não é ele quem estabelece o ritmo do trabalho, mas o algoritmo que estabelece o ritmo do trabalho, seja no setor de serviço, seja dentro de uma produção de bens, né, de uma fábrica, ou mesmo de um centro de distribuição como a Amazon, por exemplo. Então, quem está controlando aquilo não é o trabalhador, é um algoritmo, né? Então, esse tipo de situação leva, dentro desse aspecto demanda-controle, né, que é um processo desenvolvido em 1979 por Karasek, mas, para entender, leva ao trabalhador a um determinado momento em que ele vai estar expondo a sua saúde mental. 3 riscos potenciais são apresentados pela OCDE com respeito ao uso dessas novas tecnologias. Bom, o primeiro deles é o potencial destrutivo dessas tecnologias. A nanotecnologia, né, que é a manipulação da matéria em escala nanométrica para a produção de vários tipos diferentes aí de bens e serviços até,
né? Por exemplo, nós temos aqui a questão dos esterilizantes de ambientes usados com nanotecnologia, ou das vacinas, que são usadas usam, né, da nanociência para poder ser desenvolvidas. Então, tudo isso pode apresentar, são coisas não naturais. Toda tecnologia não é natural, são desenvolvidas e pode apresentar um potencial destrutivo muito grande. A outra característica é a questão sistêmica. A tecnologia, como nós vimos, tanto no que eu falei aqui quanto no que o Ricardo falou, ela é algo que não influencia somente aquilo que ela está produzindo, aquilo para qual ela está sendo direcionada. Ela influencia todo um ambiente, toda uma situação que se coloca, né? Então, é importante saber que, quando nós desenvolvemos uma determinada tecnologia, essa tecnologia pode estar influenciando outras coisas ao redor. E aqui vem um exemplo, né? Nós temos mudanças nas leis trabalhistas. Muito foi se alegado que era necessário para a implantação de novas tecnologias, de melhoria, desenvolvimento, etc. E vem o grande problema, né, do momento em que a gente pensa tecnologia. Quando a gente pensa tecnologia, a gente vincula, geralmente, a desenvolvimento econômico sem se preocupar com as consequências sociais e éticas. E isso é o grande problema que se aponta também quando a gente fala de coisa sistêmica. E é o terceiro grande, né, problema apontado, a mudança de valores éticos e sociais, ideológicos, que podem aí levar uma determinada sociedade à sua destruição. Vamos dar um exemplo aqui para poder fechar, né? Quando a gente pensa em indústria 4.0 ou qualquer outro tipo de coisa, até mesmo, né, no ensino remoto, né, que é uma coisa que agora está se falando muito durante a pandemia, nós temos que lembrar que 80%, né, dos países, da população dos países ricos, desenvolvidos, né, dito desenvolvidos, né, eles têm acesso à internet. Enquanto isso, os países em desenvolvimento, somente 41% da população tem acesso. São 215 milhões de latino-americanos que não têm acesso à rede da internet. Então, essa população está completamente excluída desse desenvolvimento, né? Então, quando pensar em desenvolvimento econômico, esses não estão incluídos. Eles são como se fosse aquilo que pode chamar a gente pode até usar o Karl Marx aqui, o exército de reserva que está ali, né? Eles servem para outros tipos de trabalho, trabalhos que vão ser desenvolvidos aí de forma manual, né? Trabalhos de pouca importância, né? E até mesmo trabalhos perigosos. É esse que vai sobrar para esse grupo que está excluído desse foco da questão da internet, da questão virtual, né? Do acesso ao virtual. As empresas também precisam disso para poderem se desenvolver. Não é qualquer empresa que pode simplesmente dizer eu vou instalar aqui um módulo de indústria 4.0. As pequenas empresas basicamente não vão ter mais como existir, até porque essa produção modular ela pode ser feita por uma grande corporação. Nós vimos aí que 3 grandes grupos eles dominam essa questão de plataformas como o Google, Facebook e como colocou o Ricardo, Google, Facebook e uma terceira que agora eu não vou lembrar, mas essas que dominam as plataformas. Assim mesmo, você pode pensar em termos de industrialização, né, com essa indústria 4.0. Não são indústrias pequenas que vão sobreviver, são indústrias realmente que já estão aí preparadas com um capital de investimento pronto para fazer esse tipo de coisa. Bom, só para encerrar, numa pesquisa que eu fiz de doutorado, né, eu procurei, né, olhar o desenvolvimento das tecnologias e a questão do adoecimento dos trabalhadores relacionados na indústria e não no setor de serviços. Porque o setor de serviços parece até tão claro, né, que ali existem problemas, né, mas os transtornos mentais, por exemplo, que é o meu foco, né, quando a gente vai olhar na indústria, o número, pelos dados que eu coletei no Sistema Nacional de Agravos à Saúde aqui, né, que entre 2006 e 2017, o número de pessoas absoluto, de homens, que foram vitimados por transtornos mentais, entre eles a depressão, transtornos mentais relacionados ao trabalho, entre eles a depressão, né, ele é tão grande quanto o número de pessoas que foram vitimadas dentro do setor de serviços.
Então, é algo que a gente deve pensar. Essa tecnologia que está sendo implantada, essa digitalização da economia, dê o nome que quiser, cidades inteligentes, digitalização da economia ou qualquer coisa que seja, né, ela realmente tem que ser pensada não só a partir do paradigma do desenvolvimento econômico, mas também considerando questões sociais e éticas. É isso que eu queria colocar para vocês. Espero não ter estourado meu tempo. O tempo está bom. Obrigado, Jorge, por sua contribuição. Depois queremos ouvir mais um pouquinho sobre essa sua pesquisa que você está realizando ou já realizou. E eu vou agora primeiro lembrar os participantes deste evento, desta live, que podem enviar perguntas ou questões para os debatedores ou aqui para este pequeno time aqui. IEA é um e-mail, iearesponde@usp.br. Pode fazer a pergunta, pode fazer a provocação, pode direcionar a um ou a outro, ou simplesmente aqui ao evento. Também explico para quem entrou mais tarde que nós teríamos uma terceira debatedora, Daniele Correia, do DIESAT, que teve um problema, um acidente doméstico no começo dessa tarde e avisou uma meia hora antes que não poderia vir, que está cuidando para resolver. Nós estamos torcendo que dê tudo certo e que não haja maior gravidade no caso que ela nos relatou. Eu, então, agradeço a colaboração do Jorge, já vou fazer depois alguma pergunta para ele, mas antes eu queria fazer uma pergunta, antes de receber umas perguntas, não sei se Janaína já recebeu alguma pergunta, eu estou olhando a telinha aqui, aliás, o chat, ela pode enviar caso recebam as perguntas. Eu queria fazer uma pergunta para o Ricardo, professor Ricardo, é algo que não temos perguntas ainda. Uma pergunta que eu tenho sobre, duas perguntas, mas assim, o impacto dessas transformações tecnológicas e de gestão sobre características da classe trabalhadora, ou seja, se esse é um subproduto, digamos assim, casual, ou há uma intencionalidade no contexto do pensamento neoliberal, do aperfeiçoamento do capitalismo agora, vamos dizer, reciclado pelo neoliberalismo, no sentido da destruição de características históricas e importantes que, inclusive, sustentaram as conquistas trabalhistas e sociais do século XX, aliás, já do final do século XIX, mas principalmente do século XX, e o impacto disso justamente na desestruturação da classe trabalhadora, detonação, vamos dizer assim, incluindo os impactos sobre a destruição do sindicalismo, ou seja, destruição, digo, os ataques ao sindicalismo. Comenta um pouco isso, porque isso tem tudo a ver justamente com o que seria, vamos dizer, o tema dessa tarde, dessa live, inclui o impacto na vida e na saúde. E justamente esse impacto destas transformações tecnológicas, se isso é um subproduto casual ou é um projeto deliberado. Ótimo, é uma excelente pergunta e difícil de respondê-la com precisão, né? Porque nós estamos exatamente num processo em curso, mas já é possível apontar tendências, né? Começaria dizendo que sim, há uma intencionalidade clara, e isso é coerente com a minha fala, ao apontar que a tecnologia ou as formas de tecnologia que se materializam no mundo do trabalho, elas são opções. Haveria outras opções para se desenvolver. Então, ela está vinculada a um ideário, em particular o ideário neoliberal, mas nós poderíamos dizer que o ideário neoliberal ele molda a tecnologia, assim como a tecnologia molda o ideário neoliberal. Então, não é uma única mão, né?
Você, ao produzir determinadas formas de relação social, elas se reforçam outras formas ideológicas e assim por diante. Então, esse é um elemento importante. Se a gente pensa que a tendência que veio dos anos 70 para cá foi um desmonte de um tipo de forma de relação de trabalho, de regulação do trabalho, que a gente poderia chamar, para usar aí alguns autores, uma regulação fordista, né? Ou uma forma de produção fordista, que não se resume à produção só, mas vai para o serviço, não é só a indústria, mas é uma forma de regulação fordista que tinha baseado num direito trabalhista, na unidade de produção, na unidade de trabalho, como elemento unificador das pessoas, uma forma de sindicalismo ou de atuação sindical, uma constituição de uma forma de identidade entre as pessoas. Então, você tinha a classe trabalhadora, havia uma identidade do ponto de vista do seu trabalho, mas também do local em que as pessoas moravam, o bairro ou a região. Pensar o que foram as greves no ABC Paulista, ela é uma combinação, e ali é o ápice do fordismo no Brasil, né? Era uma combinação de concentração operária, de fábricas com um grande contingente de trabalhadores. Você tinha fábrica com 20 mil trabalhadores. Hoje você não encontra mais uma fábrica automotiva com 20 mil trabalhadores, né? E concentração também no local de moradia. Esses dois elementos primeiro que eu falei não existem mais. Você não tem mais uma fábrica com essa grande concentração. E no conjunto do mundo do trabalho, que aí você tem uma expansão das formas de trabalho no setor de serviço, há uma grande fragmentação. Então, você não trabalha na mesma empresa, você trabalha em múltiplas empresas, ou as pessoas passam a trabalhar de forma autônoma. Mas há uma conservação, eu quero só destacar isso, ainda existente na configuração das cidades, que são os bairros onde as pessoas moram. Então, isso cria outras formas de identidade. Então, eu acho que, de um ponto de vista, as plataformas digitais, elas têm um impacto, e o impacto primeiro é um impacto negativo, porque você tem toda uma regulação estabelecida, e aí você cria novas formas de relação de trabalho, que coloca a classe trabalhadora, ou aqueles que estão relacionados a eles, na defensiva, né? É só a gente pegar aí a luta que está tendo de trabalhadores com os aplicativos para reconhecer o vínculo trabalhista, a fragmentação, a dificuldade de criar uma unidade para lutar, né? Os entregadores realizaram aí mobilizações em julho, agora em setembro, muito difícil deles conseguirem se unificar, mas conseguiram fazer. Então, ao mesmo tempo que cria essas, eu vou finalizando a minha fala, ao mesmo que cria essas inúmeras formas novas que atinge as formas tradicionais de organização, a classe trabalhadora tem formas novas de se organizar, né? Eles utilizam o próprio meio digital para se organizar. Então, os entregadores conseguiram fazer mobilização nacional e agora estão se organizando internacionalmente, né? Os trabalhadores de aplicativo. Mas não são todos, né? E aí eu termino com isso. Por exemplo, se a gente pega a Amazon Mechanical Turk, ela se aproveita, ela se utiliza, para só dar um exemplo, da força do trabalho mundial. Então, não é de um país ou de uma cidade, é do mundo. Então, aí você cria muitas mais dificuldades para a organização, porque você tem uma pessoa que vive na Índia, que trabalha para essa empresa. Você tem uma pessoa que vive nos Estados Unidos, outra que vive no Brasil. E muitas vezes o perfil dessas pessoas, primeiro que são nacionalidades diferentes. Todos podem falar inglês, mas são nacionalidades diferentes. O perfil é muito diferente. Nos Estados Unidos, provavelmente, vai ser uma pessoa que fez, no máximo, ensino médio, que está trabalhando nessa empresa. Se você pega na Índia, você vai encontrar pessoas com doutorado que estão indo trabalhar nessas empresas. Então, você tem perfis geracionais, perfis de formação que são diferentes. Isso cria inúmeras dificuldades, de fato, para a organização da classe e a identidade de classe. E termino com isso, com um elemento aí, podemos até debater, que é um ideário que está vinculado à flexibilização do trabalho, do empreendedorismo, né? A nossa pesquisa aqui tem problematizado um pouco isso. A gente encontra entre os entregadores uma rejeição às demandas de vinculação ao trabalho, ou vinculação ao emprego, ou da CLT,
Porém, por outro lado, quando a gente pergunta os direitos que eles querem, são todos os direitos que já estão assegurados na CLT. Então, acho que é uma questão mais complexa que a gente tem que ver, não dá para falar que são todos eles com ideário neoliberal. Se a gente lembrar o histórico dessas pessoas, são pessoas que estavam na informalidade a vida toda, muitos não tiveram experiência de trabalho formal, então há uma rejeição, muitas vezes, a estar vinculado a um patrão. Mas muitos já estão sacando que o patrão é o algoritmo. Eles não são tão autônomos assim. Então, são processos que a gente vai ter que esperar um pouco para ver como é que vai ser a reação do ponto de vista da resistência. Obrigado, Ricardo. Ainda vou fazer uma perguntinha a você. Depois eu faço uma pergunta para o Jorge também. Também, quem quiser enviar perguntas, pode fazer. A nossa reunião vai até às 17h30, ainda temos tempo para responder as perguntas. Eu pergunto a você, Ricardo, a grande questão, nós temos, além de todos esses problemas desta precarização do trabalho em todas as suas expressões, há uma perda de posse-trabalho, há um desemprego aberto, há um desemprego ou subemprego, vamos dizer, crescente. Até as pesquisas da PNAD, do IBGE, os próprios economistas criaram uma categoria chamada dos desalentados, e são muitos, né? Segundo o próprio PNAD, já chega a mais de 5 milhões, que era o último dado que tinha, mas deve ter aumentado muito, aqueles que já desistiram de procurar trabalho. Então, há um bolsão, vamos dizer assim, dos que estão fora, já estavam fora e que agora estão cada vez mais fora, e também estão, vamos dizer, com pouco acesso, na medida, inclusive, como mencionou o Jorge, vai havendo exigências para a entrada nesses supostos novos mercados, inclusive em relação a exigências formais de escolaridade, ou de habilidades outras, ou de, enfim, familiaridade com digital. Pergunto a você, há alguma solução ou algum projeto nacional, ou poderia haver um projeto nacional de encontrar de alguma forma, tem se falado dos projetos desenvolvimentistas, de arrumar emprego para muita gente, ou trabalho para muitas pessoas. Eu tenho essa inquietude, assim, talvez não muito bem elaborada, mas o que fazer com tantas dezenas de milhões de pessoas, daqueles que vivem do seu trabalho e, portanto, se não tem trabalho, não tem como viver, dado que numa cidade capitalista é a forma das pessoas viverem ou sobreviverem. Dá uma luz dentro da sua vivência, seus sonhos, né? Porque, na verdade, não há uma solução única e nem há uma solução, talvez, mas eu queria ouvi-lo, aproveitando que nós tivemos esses minutos ainda de acréscimo, pela ausência da nossa terceira debatedora, mas eu queria que você nos iluminasse um pouco com a busca de um projeto para um país tão desigual quanto o nosso. Qual seria o projeto se você pudesse ser o nosso candidato para alguma coisa boa nesse país? Eu já não digo nem para presidente, porque eu não quero tanta coisa ruim para você, eu sou seu amigo, mas se você pudesse ser ouvido e assessorar um bom candidato, ou uma boa candidata, né, vamos ser melhor com balanço de gênero, qual seria a sua proposta ou qual seria a sua reflexão com essa pessoa? Perguntas tão difíceis, hein? Para responder, deixa eu só contextualizar para o público que está nos ouvindo. Veja, quando teve a implementação da automação industrial nos anos 50 e 60, na Europa, estou falando da Europa, o novo maquinário substituiu o pós-trabalho, obviamente, aumentando a produtividade, mas a mudança vai acontecer de uma forma tão acelerada no conjunto da economia que ele criou novos pós-trabalho. Então, a gente teve nos anos 50, 60, na Europa, mesmo com a implementação de intensa de automação, a criação de novos postos de trabalho, por causa até da implementação da automação. E era um período de pleno emprego. Só que, por que eu coloquei isso para a gente comparar com a
a anunciada quarta revolução industrial, se ela se intensifica, se ela se implementa, por que ela não vai criar novos pós de trabalho numa velocidade como foi proporcional aos anos 50 e 60 na Europa? Porque a revolução tecnológica, ou essa tal revolução industrial, ela acontece em todas as esferas da economia, em todos os campos da economia ao mesmo tempo. Então, a substituição da força de trabalho vai ser drástica. Veja, eu posso pegar um autor aqui, um autor, né? Uma referência que não é nada neutra, que é do mundo do capital, que é o Klaus Schwab, que é o diretor executivo do Fórum Econômico Mundial. Ele soltou um livro, chama Quarta Revolução Industrial, ele cunha esse termo, e que lá havia vários estudos que ele menciona em que se projetava que nos próximos 20 anos, em cerca de 60% dos postos de trabalho poderiam ser substituídos por automação. Então, isso acontece num momento em que o mundo está numa desigualdade social, o mundo até a pandemia, intensa. O que a gente vê é um crescimento da desigualdade de renda e da desigualdade social. Então, o cenário não é muito bom. Eu não consigo ver, dentro desse marco do capitalismo, uma solução. O que nos coloca numa situação estranha, porque aqueles que se colocam contrário a essa flexibilização, essa precarização, a gente acaba ao ponto de defender formas de relações de trabalho ou legislações trabalhistas que antes nós éramos críticos, há 5, 10 anos atrás, né? Porque é tamanha a retirada de direitos que a simples manutenção desses direitos já é um ponto de partida importante. Então, por exemplo, os entregadores de aplicativos, para que eles tenham garantidos um bem-estar na sua vida, é necessário que eles tenham os direitos trabalhistas, que esteja reconhecido a relação de trabalho. Só que aí eu acho que entra uma questão por trás também. Se a gente, no fundo, as empresas de aplicativo têm razão quando dizer se estabelece a relação de emprego contratual, explode o negócio. É verdade. Mas isso nos coloca uma reflexão. Por que nós precisamos que a nossa comida, nossas mercadorias sejam entregues de forma tão rápida? Porque a sociedade também demanda por isso. Porque nós precisamos diminuir nosso tempo do lazer, nosso tempo do almoço, nosso tempo do trabalho não pago, para aumentar nossa produtividade. Então, isso se intensificou na pandemia. A gente tem um laboratório importantíssimo no mundo inteiro do home office. E que eu não acho que é positivo. Acho que muita gente que tinha uma visão idealizada do home office começa a falar, não é tão bom assim, peraí, não sei se eu vou apoiar isso. Então, acho que eu não tenho uma solução. Eu acho que a solução para mim é mudar o sistema e pensar um sistema que pense com prioridade o ser humano e o bem-estar social, a natureza, a ecologia, porque com esse sistema a gente está vendo as coisas não vão muito bem, e eu acho que o caminho é a barbárie no sentido da destruição mesmo, da irracionalidade que se projeta. Muito obrigado, Ricardo. Depois eu vou comentar de novo um pouquinho. Eu vou precisar atender uma emergência aqui doméstica também, por um minuto. Eu vou pedir que nós chegaram 2 perguntas que eu vou ler logo em seguida. O Jorge, comenta um pouquinho essa provocação também que eu fiz ao Ricardo sobre esse buraco, né? Essa situação tão dramática, né? Da economia brasileira. Se as chamadas novas tecnologias, há algumas que poderiam absorver mais pessoas, se haveria alternativas, digamos, políticas, né, para que esta situação tão dramática, que só vem aumentando, pudesse ser apreciada. Se você também fosse convidado a opinar para uma candidata ou candidato, já não digo aqui ao nível municipal, mas em nível nacional, o que você comentaria? Bom, como disse o Ricardo, né, isso é uma pergunta difícil de se responder, né? Diante do que a gente vem vivendo, né, no nosso dia a dia, se idealizar algo que vá resolver, né, esse conjunto de coisas é muito difícil. Mas podemos pensar em alternativas. Talvez eu me posicione até de forma mais, como é que eu posso dizer para vocês, mais utópica, mas é a realidade.
Quando a gente pensa em tecnologia, né, a gente deve imaginar que tecnologia já foi o sonho para que o homem pudesse viver com mais conforto, para que ele pudesse viver de forma mais independente, né, de tal maneira, do próprio trabalho. Né? Então, se a gente imaginar a tecnologia por esse aspecto, né, poderíamos dizer que a tecnologia, em se estando na mão de pessoas que pensam no social, ela poderia ter aí uma aplicação que traria a solução para muitas coisas. Vou dar um exemplo agora, né, de uma coisa que está acontecendo, o Conecta SUS. Né? Conecta SUS é uma forma que está sendo pensada de conectar todos os dados, né, do Sistema Único de Saúde, que é o sistema de mortalidade, sistema de nascimentos, né, o sistema de doenças, conectar todos esses dados em um único banco de dados, de tal maneira que você consiga ter as informações da população e aí você possa fazer alguma predição, né, de problemas que possam ocorrer, tanto individualmente, né, a pessoa individualmente teria esses dados, quanto de forma coletiva para a população. Isso daí só é possível com o uso, logicamente, de tecnologia, inclusive da tão falada inteligência artificial. Né? Então, essa é uma das coisas que está sendo feita, pelo menos até um pouco antes da pandemia, o projeto Conecta SUS estava sendo tocado, né? Não sei como está agora, mas é um pensamento que a gente teria aí para até mesmo melhorar, por exemplo, a questão da saúde da população de um modo geral. Esse é um ponto, né? O Conecta SUS. A gente poderia pensar também a tecnologia, né? Ainda dentro dessa visão mais utópica, mais dentro da questão social, né? Para melhorar as condições de vida também de populações que estão em áreas de risco, de populações que têm algum problema, né, de deslocamento, etc. Então, a tecnologia ela pode ser usada, sim, né, de maneira que... O problema é qual a intencionalidade dos governos com respeito à tecnologia. Né? Nós temos esse projeto Conecta SUS, como eu falei, que estava sendo colocado, que é altamente positivo, principalmente para, por exemplo, eu que trabalho com epidemiologia. Os epidemiologistas, de modo geral, veem isso de forma positiva. Né? Você agregar todos os dados e informações do sistema SUS e também da rede privada, de tal maneira que você consiga fazer uma predição, né, de adoecimento, de agravo da saúde da população e até mesmo de forma individual. Mas isso é necessário saber. A intencionalidade dos governos, a forma com que eles estão pensando, será que isso vai ser possível? Aí é que torna a nossa resposta difícil. Mas eu fiquei contente de ouvir que, como é que chama, a tecnologia, não vou dizer que ela é neutra, mas ela está a serviço de políticas, de decisões, né? Ela não move o mundo aqui, o que move o mundo são as pessoas, né? Então, assim, a intencionalidade e o uso, e, inclusive, até o uso inteligente de mudar, repensar a sociedade. Gostei muito da proposta do Ricardo, eu sei que é uma proposta meio utópica, né? Mas nós vivemos de utopias, estamos juntos nesta e neste que é um misto de repensar, hoje é um misto de anarquismo e utopia, estamos juntos, sim. Chegaram duas perguntas e nós vamos com isso sinalizando com letra S o encaminhamento para encerramento. Eu vou ler a pergunta, não sei se já foi lida pelo Ricardo, mas a primeira é Ricardo, vem de Tarsila Machado Mazer. A Tarsila é membro do nosso grupo de estudos, ela mora, trabalha na cidade de Franca, interior de São Paulo, é médica e pertence ao grupo e faz uma pergunta que eu vou ler aqui. Como essas inovações tecnológicas atingirão os adultos jovens de baixa renda que estão começando no mercado de trabalho e que não têm acesso a essas tecnologias? E como podemos resolver essa questão para a melhora do acesso universal às tecnologias? De certa forma, já foram respondidas, essa questão foi respondida, mas eu queria pedir ao Ricardo que desse atenção à pergunta da Tarsila, depois temos uma pergunta da Karine Martinelli, que também vai ser lida.
Ricardo, com a palavra. Claro, vou responder de forma sintética, até tomando emprestado aí o que o Jorge falou, como que havia, e de fato havia uma esperança ou uma visão contemplativa, a gente pode dizer também, com as tecnologias, quando elas foram desenvolvidas meados do século XX, que ele resolveria os problemas, né? Havia uma utopia de um mundo hiper tecnológico que poderíamos nos livrar do trabalho, das formas penosas de trabalho, etc. Mas o que a gente vê não é isso. E mais, nós estamos numa sociedade, eu tenho que destacar isso, porque a tecnologia não define tudo. A tecnologia está a serviço e ela é reflexo das tendências que existem nessa sociedade. A sociedade atual, que é o capitalismo, e na sua fase neoliberal. A gente tem uma sociedade cada vez mais de aumento da desigualdade social e de renda. Isso é constatado por vários estudos, acho que o mais importante, o que eu mais gosto, é do Thomas Piketty, que vai mostrando o quanto, a partir dos anos 70, com a mudança do padrão que passa a predominar o neoliberalismo, você tem um aumento da riqueza, ou seja, o 1% do 1% passa a ter uma renda equivalente a 30% ou 50% do resto da população, e você tem uma camada da população do mundo que fica totalmente fora do sistema. Não é que está fora só da tecnologia ou acesso à internet, está fora de tudo, está fora do mundo do trabalho, está fora das condições de saúde, está fora da educação, está fora. Então, isso é uma loucura, porque você pensa que nós estamos na revolução digital e pessoas que estão vendo em condições de miseráveis. E veja, e não é só na periferia do capitalismo, isso é importante. No final dos anos 90, ou meados dos anos 90, o Mike Davis lançou um livro que o nome já é a tese, Planeta Favela, que ele vai mostrando que a precariedade das condições de moradia se expandiam também para as cidades que nós consideramos mais ricas do mundo, Nova York, Paris, Hong Kong, Pequim, etc. E se a gente olha hoje também o trabalho em plataformas, motorista de aplicativo, ele é igual. Você vai encontrar em São Paulo, em Nova York, em Paris, em toda a mesma péssima condição de trabalho. Então, a gente tem uma lógica que é extremamente perversa. E de fato, é uma escolha, porque não precisa incorporar essas camadas para incorporar no mundo do capital mesmo, do emprego e do consumo. Não precisa, porque a valorização vai se dando por outros meios. A minha visão é um pouco mais dramática e pessimista, ou um realismo pessimista, eu costumo dizer. Eu aposto numa transformação da sociedade, mas a realidade hoje não nos mostra tendências progressistas, infelizmente. Obrigado, Ricardo. Eu vou ler a pergunta da Karine Martinelli. Acho que ela vale para os dois debatedores. Como proteger o trabalhador desse projeto liberal, neoliberal, o qual por muitas vezes acaba virando um gestor da sua própria degradação humana, como é o caso dos trabalhadores de aplicativos. Veio assim, nesses termos, a pergunta da Karine. Você gostaria de começar, Jorge? A mesma pergunta vai para Jorge e para Ricardo, e depois nós vamos estar, então, finalizando com uma palavra de despedida ou uma palavra final dos nossos convidados, caso não cheguem outras perguntas. A pergunta da Karine, então, é como proteger o trabalhador desse projeto liberal, que ela escreveu liberal ou neoliberal, o qual, por muitas vezes, acaba virando um gestor da sua própria degradação humana, como é o caso de trabalhadores de aplicativo. A pergunta vai para os dois. Jorge. Bom, essa pergunta também, como disse o Ricardo, não tem pergunta fácil aqui, né? Essa colocação dela de como proteger o trabalhador vai muito de encontro com o tipo, a conformação do Estado, ou seja, o que nós temos. Porque, como nós vimos, a questão do movimento sindical, ele foi atingido de morte aí, nos últimos anos, com diferentes medidas que fizeram com que ele desestabilizasse. E não estou falando de Brasil, estou falando de mundo. A própria tecnologia fez com que
houvesse ali uma desagregação dos trabalhadores em vários pontos. Esses trabalhadores de aplicativo realmente não têm sindicato, por exemplo, eles não têm uma filiação, a única filiação que eles têm é o próprio aplicativo, né? Não tem sindicato e agora passa a se organizar, como disse o Ricardo, né? Se organizou de forma nacional, está procurando uma organização de forma internacional. Então, as formas que a gente tem de proteger o trabalhador, né, contra tudo isso que vem ocorrendo é, você procurar formar sempre, e aí dentro de um Estado, eu vou colocar aspas, democrático, né? Você tentar formar um governo que parta para a defesa da sua população, porque não é nem uma questão de defender o trabalhador, mas de defender a população, e, por outro lado, né, os trabalhadores passarem a se conscientizar como está acontecendo com os trabalhadores de aplicativo de entrega de comida, de alimento, né, passarem a se conscientizar e passarem a se organizar de tal maneira que eles consigam aí pleitear, né, junto a esses governos, junto à iniciativa ao judiciário, né, um tipo de proteção para eles. É a única forma que eu consigo enxergar no momento para que eles possam se proteger. Obrigado, Jorge. Ricardo, quer acrescentar ou comentar a pergunta da Karine? Não, eu vou fazer duas questões pontuais. Até retomando a minha primeira resposta, né, naquele primeiro diálogo, lá, a questão da fragmentação, do sindicalismo. Não, deixa eu falar. Eu acabei de esquecer o que eu ia falar. Que loucura. A outra questão que eu ia falar é o seguinte: essa formulação que ela fez acaba se tornando gestor de sua própria degradação humana, né? Ela é exatamente, ela ilustra o neoliberalismo, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é do Christian Laval e Pierre Dardot, A Nova Razão do Mundo. Eles vão dizer assim: o neoliberalismo te vende a ideia de que o modelo de sociedade é a empresa capitalista, né? E ele precisa moldar a legislação, precisa moldar os costumes, a cultura, mas ele cria um tipo de situação em que as pessoas acham que tem liberdade de escolha, mas a escolha está limitada em determinadas opções. Então, você ter escolha entre ser desempregado ou informal e trabalhador de aplicativo, né, isso não é escolha. Então, é interessante essa formulação, porque o gestor de sua própria degradação, na verdade, a questão das plataformas ou dessa forma de trabalho digital é que você não vê aquele que está te controlando, que é o algoritmo, né? Que é diferente quando tinha o ludismo, que destruiu a máquina, porque ele identificava a máquina como problema no primeiro momento, não o sistema. Então, eu acho que e voltando a essa questão, nós vamos passar por um processo de conscientização que é muito importante. Agora, eu lembrei o que eu esqueci, que eu queria complementar a questão do sindical. Eu acho que um desafio enorme para a gente é superar uma nostalgia fordista. Eu acho que a gente ainda tendo, eu falo a gente, a crítica, a esquerda, os setores progressistas, porque a ideia dos direitos estabelecido, tudo, tem coisa que vai ser muito difícil retornar. Então, aquela forma de sindicalismo, acho que vai ser muito difícil retornar, vai ter que se reinventar. Mas uma coisa que está claro é que a luta, por exemplo, dos entregadores não pode ser somente dos entregadores, né? Se a gente não enxerga que a plataformização é potencial em todas as formas de trabalho, ou seja, todo mundo pode ser, todas as categorias podem ser plataformizada ou uberizada, a gente vai ficar olhando o processo acontecer, os trabalhadores aplicativos dos entregadores estão sozinhos, não tem força, depois vem para professores, não vai ter força, depois a gente vai ver, plataformizou tudo, né? Então, essa questão que foge do limite das categorias, isso que eu falo para não ter a nostalgia fordista, porque antes você tinha sindicatos muito fortes que conseguia pleitear, mas isso não existe mais, são poucos sindicatos que mantêm sua força. Então, nós vamos ter que pensar as lutas para além das próprias categorias. Isso, obviamente, que não é muito fácil de se construir. Muito bom. Gostei da sua reflexão, e nós estamos realmente, todos estão ameaçados, igualmente ameaçados, né? E também, vamos dizer, desnorteados e, de certa forma, anestesiados, né? O que é muito triste, porque nós estamos vendo a situação brasileira, por exemplo, que confirma que há uma certa, não uma alienação num sentido
marxista ou marxiano, mas uma alienação no sentido de que isso não é comigo, é uma espécie de que vive num outro mundo, né? E até chegar a si próprio, mais ou menos como aconteceu com a Covid, isso é um problema do outro, até chegar na sua família, em você mesmo, ou em alguma pessoa muito próxima a você. Bom, nós vamos continuar essas reflexões. Eu acho que para o propósito, a intenção de hoje, esse assunto foi bem ventilado, bem debatido. Gostei muito das apresentações e das contribuições. Queria agradecer. Eu pediria só que, antes de nós encerrarmos, primeiro, aos que estão nos assistindo, participando deste evento, que este grupo de estudos no EA realiza eventos mensais. Esses eventos, como o de hoje, o próximo será dia 11 de novembro. E uma data emblemática na história do Brasil, 11 de novembro. E teremos um evento ainda em dezembro, e com isso encerraremos o ciclo de eventos deste ano, além das atividades internas do grupo de estudos que alguns de vocês participam, inclusive o próprio Jorge participa. Mas eu queria pedir, então, que desse uma palavra eu vou falar despedida, que dá uma ideia meio melancólica, mas uma palavra final, quem sabe até para puxar para cima, porque nós saímos daqui dessa sessão agitados, ao mesmo tempo um pouco pessimistas. Ricardo, diga uma coisa boa para despedir-se de algumas centenas de pessoas que estão nos acompanhando e vão também depois ouvir essa gravação. Bom, então, primeiramente, volto a agradecer o convite ao René e a toda a equipe que está organizando esse debate. Sempre é um prazer estar acompanhando e dialogando com as pessoas. Quero agradecer também ao Jorge Pontes. Adorei ouvir a sua pesquisa, as suas reflexões. Eu gostaria depois de ter acesso a elas, a gente tentar fazer um diálogo. Eu quero ver os resultados. Eu fiquei bastante interessado. Eu acho, sim, a gente cumpre um papel na universidade pública que não só de fazer a pesquisa, né, mas participar da intervenção política, ou seja, participar da esfera do debate público. Isso que a gente está realizando aqui é parte desse compromisso que a produção intelectual crítica tem que fazer. E nós estamos vivendo um período fundamental de ataque e não tem forma da gente se organizar e tentar construir alternativas, senão esse diálogo. O diálogo das diversidades e, com isso, a gente conseguir reconstruir ou construir formas alternativas. Eu acho que a gente vai sair mais fortalecido dessa pandemia, acho que há processos de conscientização, acho que vai ter processos duros mais importantes no próximo período e espero que a gente esteja junto aí debatendo e construindo essas alternativas. Obrigado, viu? Muito obrigado, Ricardo. Jorge. Bom, eu agradeço o convite que eu recebi também, o pessoal da técnica aí que está apoiando, Janaína, né? E também agradeço ao Ricardo aí e faço votos de sucesso aí no livro. Vou tentar assistir a live hoje, hein? E não sei se der, é 8h30, se não me engano, né? Para também ver aí o lançamento do livro, até porque uma ex-professora minha está no seu livro também, que é a Lucy Brown. Bom, com respeito aos nossos debates aqui com respeito à tecnologia, eu tenho ainda, né, a esperança de que, a partir do momento de uma conscientização das pessoas sobre o uso da tecnologia e das tecnologias de modo geral, porque a gente tem que colocar isso no plural, né, das tecnologias, né, e da conscientização delas, do momento que elas estão vivendo, seja dessa alienação, e isso sim, alienação porque elas estão colocando sua vida em risco para poder ganhar a própria vida. É uma coisa extremamente estranha quando você pensa isso, né? Você vai precisar trabalhar dentro de uma pandemia, colocando sua vida em risco, ao mesmo tempo porque você não vai, tem que fazer com que continue sobrevivendo. Esse foco que nós colocamos, assim, e essa tal dessa independência, isso que as elites capitalistas fazem com que as pessoas pensem, é algo que tem que ser combatido, para que a gente não possa ser estar num mar de miseráveis com um grupo nadando sobre eles, né, que é isso que a gente pode estar esperando, caso nós não nos conscientizemos do que vem acontecendo.
a pesquisa, e aí reforço o que o Ricardo colocou, a pesquisa no meio acadêmico, ela tem que atingir a população. Nós temos que fazer uma linguagem de tal maneira que levemos tudo isso que nós discutimos no meio acadêmico também para as pessoas, para que elas possam saber que, o que está lhe atingindo, e, 2, saber que existem alternativas para além daquelas que lhe são colocadas. É isso. Muito obrigado, Jorge. Essa é uma das finalidades, primeiro, do próprio IEA, do Instituto de Estudos Avançados da USP, que se apresenta desta forma, diálogos com a sociedade, diálogos com os movimentos sociais, diálogos com os trabalhadores, os sindicatos, é um canal aberto para dialogar com a sociedade e justamente reduzindo essas barreiras ou diminuindo as dificuldades de acesso de comunicação e de participação e de voz ativa na própria proposição dos projetos de pesquisa e não ser apenas um participante, mas ser efetivamente ator e estar, vamos dizer assim, gerando aquilo que é de interesse coletivo, principalmente para os grupos mais vulneráveis, os grupos mais marginalizados. Esse é um dos propósitos e contribuindo para as políticas públicas que mudem esse panorama do IEA. E também desse nosso grupo de estudos, nosso projeto, que é um projeto modesto ainda, mas ele tem justamente essa intencionalidade de facilitar esta comunicação, o diálogo, se possível, diretamente com a classe trabalhadora, para que elas sejam ouvidas e que a questão da vida e da saúde sejam também prioridade na definição de políticas econômicas, de políticas de governo, que vida e saúde das pessoas sejam levadas em conta. É por isso que eu estou lá, no final de carreira, aos 75 anos, tentando, de alguma forma, agitar e mobilizar as pessoas que saiam da sua amnésia, da sua anestesia e do seu estado de alienação do mundo, alienação no sentido não que propôs Marx, mas no sentido de desinteresse do que está acontecendo e sendo o gado que está indo sem saber para onde vai, e faz parte da nossa inquietude, de alguma forma chamar a atenção de que pode não ser assim o melhor caminho, há outros caminhos, e depende de vocês que estão participando deste evento. Eu agradeço quem esteve aqui, Ricardo, Jorge, agradeço também a retaguarda mais oculta, já foi mencionada aqui, pela Janaína Oliveira e o Sérgio Ricardo, que estão na parte dos bastidores e também viabilizando que este evento alcance muitas pessoas, e por isso agradeço, e agradeço também ao IEA, tenho o privilégio de estar há um ano integrado a esse instituto, que tem esse diferencial dentro da Universidade de São Paulo. Muito obrigado a todos que participaram. Dia 11 de novembro teremos um novo evento, mais ou menos nesta linha também, as inquietudes sobre o trabalho e seus impactos sobre a vida e a saúde da população, das pessoas, de você, de mim, de todos nós. Muito obrigado por hoje. Encerramos aqui esse evento às 17h48. Boa tarde e boa noite.